Oi, pessoal! Bora falar de ciência? Esse é um podcast produzido pela Secretaria de Comunicação e Marketing da Universidade Federal do Ceará. Eu sou a jornalista Ruth de Alencar, estou aqui com a minha colega também jornalista Cristiane Pimentel, e aqui a gente conversa com cientistas da universidade sobre as suas pesquisas, mas não só isso. Temas que movimentam a sociedade também são pauta do nosso programa. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre telecomunicações sem fio e o grupo que pesquisa o assunto há quase 3 décadas aqui na UFC, o GTEL. Quem está aqui conosco é o fundador e coordenador do grupo, professor Rodrigo Porto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. A Cris vai falar aqui um pouquinho sobre ele. Bem-vindo, professor. Obrigado, Cris. Rodrigo Porto Cavalcante é professor titular do curso de Engenharia de Telecomunicações da UFC e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Já coordenou o programa de pós-graduação em Engenharia de Teleinformática e também foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFC. Foi coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFC entre 2017 e 2019. Além de coordenar o GTEL, atualmente o professor Rodrigo também é coordenador de transferência de tecnologia do Centro de Referência em Inteligência Artificial da UFC, o CRIA. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar os nossos trabalhos. Prazer. Obrigado. Professor, e para começar aqui a nossa conversa, a gente gostaria que você apresentasse um pouquinho o GTEL para quem está nos assistindo, né? Fala um pouquinho sobre resultados importantes, a equipe, um pouquinho da história do grupo. Muito bem. Então, o GTEL tem 25 anos aproximadamente de história, né? Ele nasce ali num contexto em que a engenharia elétrica, o curso de engenharia elétrica da UFC, tinha uma ênfase, né, em telecomunicações. Essa ênfase cresceu e, eventualmente, deu origem ao Departamento de Engenharia de Teleinformática, né? Então, nesse contexto, era necessário estruturar um grupo de pesquisa que, digamos assim, desse, inclusive, a base intelectual, a massa crítica, para a gente, eventualmente, criar um programa de pós-graduação para trabalhar com pesquisa, né? A graduação é importante como base, mas é na pós-graduação que a gente consegue realmente alinhar esforços, ter projetos, né? Foi também muito providencial a gente conseguir parcerias com grandes empresas do setor, já nesse momento inicial do grupo, para ter recursos, né, para atrair talentos, e não só atrair os talentos, né, estruturar projetos que estimulassem, né, a criação de uma comunidade de pesquisa em telecomunicações realmente densa e produtiva, né, e capaz de contribuir com conhecimento e tecnologia numa área que sempre é muito dinâmica, né? Então, 25 anos depois, graças a Deus, a gente tem realmente uma história de muitas realizações nesse sentido, muitos projetos realizados, muitos mestres e doutores formados no âmbito desse ambiente de cooperação universidade-empresa, né? Isso é muito importante na engenharia, né? Quer dizer, a engenharia fundamentalmente é voltada para o setor produtivo. Então, telecomunicações é uma das engenharias, né, modernas, né, assim, filha da engenharia elétrica, mas hoje com vida própria, identidade própria, né? E é muito importante que haja esse espaço de cooperação com as empresas, porque, no final das contas, a gente quer que essas pesquisas da universidade tenham um impacto, né, na ponta, né, com serviços novos, tecnologias novas. Então, isso estimula também muitos estudantes, né, que se sentem parte dessa grande cadeia que faz avançar as telecomunicações, no caso, né. Então, assim, os resultados, a gente pode dizer que o GTEL, para dar um resultado assim, bem palpável, né, esteve participando, contribuindo com artigos científicos, patentes e conhecimentos e tecnologias na evolução, né, por exemplo, das tecnologias de comunicação móvel celular desses últimos 25 anos, né, então, do 3G para o 4G, né, contribuímos, do 4G para o 5G, né, tivemos contribuições, e do 5G agora estamos estudando o 6G, né, para os próximos anos, né? A gente pode falar um pouquinho, dar alguns exemplos também de algumas dessas tecnologias, que é interessante, porque telecomunicações, todo mundo tem um smartphone, mas acho que é interessante se perguntar como é que esse negócio consegue se comunicar, funcionar, né? Então, toda a infraestrutura que nós, usuários comuns, não vemos, até porque as ondas são invisíveis, né? E isso é uma área, até a área de telecom tem um pouco isso, os alunos precisam ter uma certa capacidade de abstração, porque a gente está lidando com coisas invisíveis, né? Mas tem muita coisa visível, só não é muito aparente, né? Se você olhar no seu entorno, você vai ver muitas torres de operadoras de celular, né? Se você prestar um pouco mais atenção, você vai ver essas torres, tem antenas no topo, tem cabos. Se você começar a ir atrás, você vai ver muita coisa concreta, material, equipamentos que fazem esse mundo girar, né? Que gira em torno das telecomunicações hoje.
Então, a pesquisa de telecom também tem isso, trazer essa percepção mais palpável para os estudantes, e aqui a gente tem a oportunidade de colocar para um público mais amplo, né, dessa infraestrutura. É muito importante, é uma coisa que não aparece muito, mas se ela faltar hoje, né, eu acho que vai ter gente surtando, né? Então, ela é essencial para o mundo moderno, e a gente quer... essa oportunidade aqui com vocês é uma oportunidade da gente contar um pouco como é que isso funciona, né? Pronto, então essas pesquisas que são desenvolvidas lá são para essa parte física mesmo? Para assim, infraestrutura física. E hardware e software. Hardware de rede de telecomunicações, sim, né? Uhum. Quer dizer, o que é muito comum, quer dizer, o que as pessoas conhecem do lado de telecom são os aplicativos que rodam nos smartphones, né? Quer dizer, é o uso, né? E tem muita gente desenvolvendo. Então, por exemplo, a área de computação desenvolve muito esses aplicativos, ou seja, o software, né, que roda nos smartphones. Mas eles precisam dessa infraestrutura de comunicação, né, para mandar uma mensagem para um aplicativo de mensagem, para receber um vídeo do YouTube, você assistir, né, futuramente, aqui, quem estiver assistindo esse vídeo no smartphone. Quer dizer, tem uma infraestrutura que está por trás de tudo isso, que faz essa coisa funcionar. Uhum. E a gente vai querer, obviamente, melhorar a qualidade da experiência do usuário a partir dessa infraestrutura. E alguns aqui, talvez eu seja o mais velho aqui da sala, mas se a gente lembrar como era o 2G, o 3G, como é o 5G, houve um avanço enorme, né? Sim, que a gente consegue fazer hoje em termos de qualidade, de variedade das experiências que a gente tem no smartphone. Em grande parte, é essa simbiose. De um lado, a infraestrutura de telecom dar mais banda, menor latência, ou seja, maior velocidade de operação dos dados na rede, e de outros desenvolvedores que pensam os aplicativos, né, pensam os usos, né, fazem uso dessa maior qualidade da rede para oferecer novos serviços, novas experiências, novas aplicações. Então, é uma simbiose entre a computação e a engenharia de telecom que vai fazendo a gente ter essas novas experiências com mais dados, né, com mais velocidade, com mais instantaneidade, digamos assim, no uso dessas aplicações. Interessante. Professor, o senhor falou aí das parcerias, né? E uma das mais antigas vocês têm com a empresa Ericsson, né? Que é um fabricante mundial aí de equipamentos de rede de telecomunicações. Isso. Como é que o que essa parceria ela já possibilitou, assim, em termos de pesquisas realizadas, né? Resultados para o laboratório e resultados também que chegam aí na ponta na sociedade. Então, a Ericsson é uma multinacional da Suécia, né? Uma empresa sueca, muito antiga. É uma coisa rara hoje em dia, tem empresas tão antigas. A Ericsson, só no Brasil, ela tem 100 anos, né, de presença aqui como empresa comercializando soluções, e é a única empresa que tem fábrica no Brasil de equipamentos de rede, a única empresa de telecomunicações, das grandes, né, que tem fábrica desses equipamentos de infraestrutura aqui no Brasil. Né? Então, empresa que emprega brasileiros, tem um centro de pesquisa em São Paulo, né, empregando pesquisadores brasileiros. Então, é uma empresa sueca, mas com uma presença bastante, digamos, apostando muito aqui no Brasil, né? E, como eu disse, já há mais de 100 anos aqui no país. Então, é uma empresa que tem uma cultura de pesquisa, a empresa que tem mais de 100 anos, tem cultura de pesquisa, né? Então, nesse sentido, a parceria foi muito ganha-ganha, porque houve, digamos assim, um investimento com visão de longo prazo. Eu sou capaz de apostar que a parceria do GTEL UFC com a Ericsson, que tem 25 anos contínuos, né, é uma das mais longevas parcerias entre empresa e universidade, empresa privada e universidade pública em vigor no Brasil hoje. Pode ser que tenha uma ou outra parecida com essa mesma duração, talvez a Petrobras no Rio com a UFRJ, mas não são muitas empresas que investem 25 anos de forma contínua, sem interrupção, numa atividade de pesquisa numa universidade pública. E esse investimento, obviamente, teve um retorno, né? Um dos benefícios, antes de falar da tecnologia, nosso programa de pós-graduação alcançou agora recentemente a nota máxima da CAPES, né? CAPES 7, né? Somos um dos poucos programas de pós-graduação em engenharia de teleinformática com máximo conceito de padrão internacional na UFC, né? São poucos programas, o Centro de Tecnologia só são 2, né? Um deles é o nosso. E essa parceria com a Ericsson ajudou muito nesse processo, porque o estímulo que isso dá aos estudantes, a possibilidade deles, nessa parceria, terem acesso, digamos assim, ao que está acontecendo na ponta da tecnologia. E a gente traz para a universidade com um pouco mais de liberdade para pensar a pesquisa naquela base. Então, e se fosse assim? E se fosse assado? Né? Quer dizer, a universidade tem um pouco mais de liberdade,
tem ideias que vão para frente, outras não, faz parte do processo de pesquisa, né? Mas aí uma das ideias que nós contribuímos muito ao longo desses 25 anos é com uma tecnologia de antena, que a gente chama de MIMO, M-I-M-O, que eu vou tentar explicar de uma forma muito simples aqui para o grande público, né? Uma antena, basicamente, é um feixe de energia direcionável, né? Então, se você pensar numa lanterna, é um feixe de radiação luminosa. A antena é um feixe de radiação também, só que ela é invisível, uma outra faixa de frequência, não está na frequência da luz visível. Normalmente as antenas são estáticas, ou seja, ela cria como se fosse um bulbo de luz preso no teto que cria uma área iluminada. Tá? Você pode imaginar também um holofote, né? Então, tradicionalmente, essas antenas elas são estáticas. Né? Então, ela cria uma área iluminada. Você entrou naquela área iluminada, você tem sinal. Você saiu da área iluminada, você perde sinal. Ou o sinal enfraquece. Né? E aí, então, você precisa de várias antenas para ir criando, digamos assim, essas bolhas de luz, vamos dizer assim, né? Em que você tem o sinal do celular. Então, nós ajudamos a desenvolver uma tecnologia em que a antena, de uma forma eletrônica, não é mecânica, ela consegue direcionar esse facho de luz para acompanhar o movimento do usuário que está com o smartphone. Então, é como se um holofote que vai te acompanhando conforme você se movimenta. Você entrou aqui numa rua, ela identifica, direciona, você está se deslocando, ela vai continuando com você por um espaço mais extenso, porque ela está focando num usuário, então a energia fica concentrada, não fica espalhada. Né? Então você pode imaginar, e vocês talvez tenham um conhecimento de teatro, socialmente aquela luz que acompanha o artista no palco. Né? Então, em vez de iluminar tudo, você está iluminando o usuário que interessa. Então, tanto você consegue acompanhar por uma extensão maior, como ele tem um sinal mais forte e constante. Né? Mas a estrutura ainda é A estrutura física é a mesma. Mesmo. Isso é um processo eletrônico. Tá? Na verdade, é uma antena que se transforma em várias antenas que cooperam entre si com uma inteligência, né? Para vai construindo dinamicamente esse feixe, a outra vai reforçando e vai conseguindo, então, dar uma subida, digamos assim, na força do sinal e, consequentemente, a gente tem taxas, né, de transferência de dados, de upload e download, que subiram várias ordens de grandeza, subiram muito, né? 10 vezes ou mais de uma geração para outra, né? Então, isso é um avanço aí tecnológico que nós ajudamos a construir ao longo desses 25 anos. O GTEL foi o grupo pioneiro aqui no Brasil a trazer esse tema do MIMO para a academia. Né? Nós somos o primeiro grupo que realmente desenvolveu essa tecnologia aqui no Brasil e, claro, foi um esforço que teve várias universidades internacionais, empresas também, mas nós tivemos contribuições importantes com patentes, né, que ajudaram a estabelecer, né, essa tecnologia como um marco que maturou muito agora no 5G. Leva tempo, né? Não é assim também, tem que ter paciência nesse sentido. Mas agora ela está bem madura e o 5G está usufruindo muito. Então ela já é utilizada, essa tecnologia no Brasil, não, né? ela é padrão hoje no 5G. Né? Se você tiver com um bom smartphone nas proximidades de uma antena 5G, as proximidades assim, né, com uma visada, como a gente diz, ou seja, sem obstruções, né, você pode chegar a ter 1 gigabit por segundo hoje no smartphone. Né? Então, isso é bom para o usuário, é bom também para a capacidade da célula. Né? Porque se você tiver uma área com muitos usuários, um shopping, um estádio, você tem condições de oferecer uma taxa menor, mas ainda razoável para essa grande quantidade de usuários. Então, a capacidade grande também ajuda a permitir que a gente sirva mais usuários com uma qualidade satisfatória. Né? Então, nós tivemos essa contribuição de outras que eu poderia falar, mas essa eu acho que é uma que a gente consegue explicar com uma certa facilidade. Sim. Professor, o senhor mencionou aí como é que está a realidade, né, de telefonia no Brasil, e a gente teve recentemente algo muito curioso, que foi a retirada dos orelhões, né? Aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que se deu assim, essa evolução, em que status que a gente está hoje, tem algum impacto a retirada desses orelhões, e como é que o status hoje do Brasil, né, nesse cenário mundial de telefonia? O Brasil é um grande consumidor de telefonia móvel. A telefonia móvel se transformou basicamente numa telefonia pessoal, né? A necessidade de telefones fixos, ela realmente diminuiu muito. Hoje o telefone fixo está basicamente restrito ao setor
empresarial, para os Sim. call centers, né? Mas, então, nas ruas, realmente, numa cidade como Fortaleza, que você tem sinal em praticamente todos os lugares, às vezes pode ser que o sinal seja um pouco pior, um pouco melhor, tem variações, mas, enfim, você tem cobertura de sinal, realmente a necessidade, né, de ter esses telefones fixos tradicionais, os antigos orelhões, né? Estamos nos entregando aqui. Né? Eu falar para minha filha, eu acho que ela não sabe nem o que é, né? É verdade, mas marcou era, né? Claro, Eu peguei. nossa. Tirava até foto ali. Ficava fila, né? Esperava a sua vez. Exatamente. Pois é, a saída deles é uma consequência da Sim. falta de demanda, né? Eu acho que não tem impacto. Agora, tem uma outra questão que é a inclusão digital nas áreas menos favorecidas. Sim. Aí a gente tem que ver caso a caso, né? Tem regiões aqui do estado do Ceará e no Brasil profundo como um todo, distritos, né? Povoados, distritos ali fora dos centros urbanos, em que a situação ainda é precária em termos de cobertura de sinal, né? Porque não há incentivo econômico, são às vezes localidades pequenas, de 200 habitantes, 300 habitantes, e então você tem às vezes uma deficiência muito grande, né? Tanto de telefonia móvel como de internet fixa também. Chegar ali uma fibra ótica, um cabo, né, que permite os usuários terem em casa um acesso à internet, não depender só do móvel, né? Então, nesse aspecto, a gente precisa conversar mais, porque é interessante que haja política pública e alternativas tecnológicas para servir essas comunidades, porque a exclusão digital hoje, ela se transforma numa falta de cidadania, né? A pessoa está excluída da cidadania, praticamente. Né? Você vê que nesses últimos anos nós tivemos um avanço muito grande, por exemplo, dos serviços de governo eletrônico. Tudo é pelo Gov, né? Então, até a sua identidade, carteira de motorista, quer um dizer... aplicativo, você tem que cadastrar. A cidadania se transferiu muito para o mundo virtual. Então, essa exclusão, que antes podia ser vista assim como, o sujeito está excluído do entretenimento, não, isso é muito mais sério hoje. Então, nós temos situações ainda, né, de povoados, temos também situações nas estradas, né, que a gente não tem sinal, e a gente depende muito, né, até para a segurança pessoal. Exato. Né? Então, tem questões ainda em aberto fora dos grandes centros e das cidades médias, né, que a gente precisa discutir. E a inclusão digital é uma das pautas do GTEL também, hoje em dia. Pronto, a gente até ia falar sobre isso mais para frente, mas já que o senhor já trouxe, tem um investimento federal no novo PAC, que é o Programa Norte Conectado, né? Ele está instalando 12 mil quilômetros aí de fibra ótica no leito dos rios amazônicos. Como é que a academia também pode colaborar, trazer soluções também para essa inclusão digital nas áreas mais remotas? Então, a área remota ela tem um desafio econômico, né? Que é exatamente o setor privado não tem um incentivo claro de investir numa infraestrutura porque o retorno sobre o investimento é baixo. Então, essa ideia aí que você colocou e outras políticas públicas com incentivo, ou investimento direto do governo, ou algum tipo de incentivo, tipo, a operadora ganha um lote para explorar um serviço de telecomunicações em Fortaleza, mas ela tem junto uma obrigação de servir determinados municípios com menos de 5 mil habitantes, algo assim. Né? São exemplos de políticas que vai casando um lote, digamos assim, de serviço, né, lucrativo com um que não seja lucrativo para alcançar esse benefício social. Sim. Tem várias estratégias. A academia, na área de telecom, ela pode vir com soluções tecnológicas também. Né? Então, nós temos duas tecnologias que nós estamos estudando no GTEL. Uma terrestre e uma via satélite. Né? Todas duas no rádio sem fio, claro. Mas a terrestre, ela usa algo interessante, né? Que é o espectro. O espectro justamente são as bandas de frequência, né? Onde você envia os sinais de rádio. O espectro ocioso de televisão. Né? No interior, se você for no interior, você normalmente vai encontrar poucos canais de TV aberta. Um canal, 2 canais, e olhe lá. Né? O pessoal está usando internet. Né? Então, existem ao todo 50 canais de televisão, aproximadamente, reservados para televisão. Você vai numa cidade, Quixadá, sei lá, tem 2 canais, 3 canais. Né? Então, você tem ali 47 canais ociosos, que não estão sendo utilizados. A banda de TV, ela é assim, um filé. Ela é uma faixa de frequência que tem alcance muito longo. Né? Então, nós estamos desenvolvendo em parceria com o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, e com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NICBR, um projeto para uma tecnologia
que automaticamente identifica esses canais ociosos e, digamos assim, permite que um rádio utilize esse canal enquanto não chega uma emissora de TV ali. Enquanto a emissora de TV não chega, não se instala, a gente está usando o rádio, a gente habilita o uso do rádio por um operador. Se começar a transmissão de um sinal de TV naquela região, o rádio automaticamente detecta e suspende a transmissão e procura outro canal ocioso. Então, é um reuso de um espectro ocioso que tem propriedades físicas muito favoráveis, especialmente para essas regiões distantes, que você pode instalar a torre numa região com infraestrutura e o sinal vai alcançar aquele povoado 20, 30, 40 quilômetros mais na frente, o que uma torre de celular normalmente não consegue fazer. Né? E tem baixo custo porque o espectro é uma das partes mais caras do processo. É a Anatel liberar esse espectro. Se você compra o espectro para uso exclusivo, que é o que as operadoras móveis fazem, pode ver aí, são vários bilhões de reais que são leiloados, porque você vai ter um retorno sobre o investimento naquilo. Mas nesse uso que a gente chama de uso secundário, o que a gente está pleiteando é que a Anatel não cobre nada, porque o canal já existe, ele só não está sendo usado. Né? Então, isso reduziria também o custo do serviço e facilitaria o acesso, né, de operadores pequenos aqui do próprio Estado. Não serão as grandes operadoras que farão isso, serão operadores que às vezes que já estão na região, provedores de internet que já estão na região ali, operando nos municípios, que vão ver uma oportunidade de ampliar o seu mercado a um custo-benefício acessível. A gente chama essa tecnologia de espaços em branco de TV, né? Ou seja, o espaço em branco é o canal ocioso, né, de TV, e estamos com um projeto nessa direção. Depois eu posso passar mais informações aí quando a gente for fazer testes dessa tecnologia. Ótimo. Né? Professor, o senhor falou da exclusão digital, né? Isso. Essas pesquisas assim, de estrutura, de algum modo, elas repercutem também no preço dos dispositivos, que o preço dos dispositivos também é um impeditivo, né, das pessoas acessarem. Os que tem 5G, né? Os celulares mais tecnológicos, smartphones. Essas pesquisas, elas podem repercutir de algum modo no preço desses dispositivos, né, em novas tecnologias, de algum modo assim? O que é bom é a primeira, competição, né? Então, ter competição no mercado é importante. Então, nesse caso, como eu disse, se a gente oferta mais opções de acesso à internet, então eu dei esse espaço da tecnologia de espaço em branco de TV. Existe agora também, e nós estamos pesquisando, né, a possibilidade de você conectar-se por satélite. É uma alternativa, né? Também nos smartphones, né? Esse é o foco, né? Para facilitar. Se tem já disponível um serviço para satélite fixo, né? Mas a gente está pesquisando a possibilidade de ter satélites comunicando com o smartphone. Então, isso é um lado para ter mais competição, mais alternativas tecnológicas e ampliar a competição. Agora, os dispositivos têm uma questão que foge um pouco da nossa alçada, que é a questão tributária, né? Tanto dos serviços de telecomunicações como dos aparelhos, né? Então, o setor que opera nessa direção, não sou empresário, mas a gente escuta eles comentarem que tem uma carga tributária elevada, que os preços dos aparelhos comparados com outros países aqui no Brasil realmente, principalmente os aparelhos de ponta, né? Os que têm o 5G, né? Os que têm o 5G. São muito elevados para a renda média da população, de fato. Né? Me lembro de ter... Você comparando os países... Você vai ver que você comprar um aparelho de ponta aqui no Brasil é uma grande fração de um salário mínimo. Às vezes é meio salário mínimo ou mais. Né? Dependendo do aparelho, é mais de um salário mínimo. É bem mais, né? Claro. Mas mesmo que a gente tire esses ultra top, né? Se pegar ali um aparelho de meio de tabela, digamos assim, em comparação com a renda do trabalhador brasileiro média, né? É um investimento alto. Né? Então, realmente, parte de uma certa lentidão da adoção dessas últimas tecnologias, as mais atuais, tem a ver com essa questão econômica. O setor tem pedido nessa reforma tributária que se revejam algumas dessas, tem contribuições, tem impostos, enfim, vai somando uma coisa ou outra ali e o aparelho acaba saindo muito caro na ponta para o usuário. Então tem que ir pelo lado tecnológico, aumentando a oferta de acessos, né? E discutir também essa questão, que eu acho que é uma coisa mais para o pessoal da economia lá. Avançando assim um pouco mais, né, professor? A gente já chega aí no 6G, a Anatel está projetando chegar no Brasil em 2030, está em cima, a gente está em 2026, eu fico impressionado como é que pode ser tão rápido. E o 5G, como você disse, ainda nem chegou a todo lugar, mas o 6G já está sendo projetado. E o GETEL, ele está participando dessas pesquisas aqui no Brasil, está integrando, como é que estão essas pesquisas, e como é que está o andamento dessas pesquisas? Sim,
Nós estamos, sim, porque a lógica é conceber a geração tecnológica da telefonia móvel, da comunicação móvel, pelo menos uns 5 anos antes do seu lançamento comercial. Porque tem que ter a fase de pesquisa, Sim, tem que ter a fase de testes, tem que ter a fase de padronização, que é escrever os documentos técnicos que vão descrever essa tecnologia para que todos os fabricantes do mundo, né, produzam equipamentos compatíveis. Cada fabricante não pode fazer uma coisa diferente, que você chama de 5G. Existe, inclusive, um calhamaço imenso de documentos que descreve meio que passo a passo. É um padrão, né? Um padrão, né? Que todos seguem para a gente poder ter os aparelhos compatíveis, independente da marca do fabricante. Né? Então, esse é um processo longo que está em andamento já, né? Então, nós estamos com projetos no laboratório, no GTEL, em algumas frentes. Uma é essa da comunicação via satélite, né? Que é importante para a inclusão digital em áreas remotas, áreas rurais. O Brasil é um país muito extenso, né? E a agricultura é muito importante. E aqui a gente está começando a pensar... tem 2 analogias de telecomunicações, uma mais clássica e uma mais moderna. Né? A mais clássica, né, é que o sistema de telecomunicações é como um sistema circulatório do corpo humano, né, para distribuir as informações, né, chegando nas extremidades. Né? Mas nesse mundo moderno que nós estamos hoje, eu tenho brincado dizendo, olha, a melhor analogia é o sistema nervoso mesmo, né? Porque nós estamos começando a ir para uma era em que as telecomunicações, na verdade, elas estão levando comandos para um mundo cyberfísico, digamos assim, com robôs, com carros autônomos, com drones. Quer dizer, esses aparelhos que se movimentam, que fazem ações, né, eles estão conectados cada vez mais, né, televisões conectadas, né, e estão começando a ganhar vida própria com a inteligência artificial. Exato. Né? Com a inteligência artificial. Então, a gente está num processo que está se acelerando bastante. Muito rápido. A gente não percebe bem do dia a dia, mas você vai vendo uma coisa aqui, outra ali, você vê, né, como esses robôs humanoides, isso vai acontecer. Né? Está acontecendo ainda num nível mais, digamos assim, de nicho, né, mas vai acontecer, vai ser massificado em algum momento. Então, a telecomunicação hoje, as redes, os sistemas estão mais com o sistema nervoso, se leva comandos, né, que as coisas têm atuação, têm movimento, né? Então, você pensa na agricultura, por exemplo, a gente quer começar a automatizar mais a agricultura do Brasil. E as telecomunicações passam por isso, uma automação mais inteligente, não é só automatizar um trator, é automatizar a captura de imagens, análise de imagens em tempo real. É um drone que pode identificar uma erva daninha numa parte da lavoura e pulverizar ali um defensivo agrícola naquela região específica, de forma automática. Né? Para isso você precisa de uma rede de telecomunicações que dê a cobertura necessária. Sim. E o Brasil tem muita extensão, então nós estamos pesquisando essa comunicação do satélite. Tá? Hoje existe uma empresa que provê esse sistema, mas é importante que o Brasil desenvolva alternativas, que a gente tenha mais de um player, né, nesse negócio, até pela competição, para baixar os preços. Estamos investigando também uma outra tecnologia que a gente chama de sensoriamento integrado com comunicação. Então, do ponto de vista comercial civil, seria dotar as mesmas antenas das operadoras que estão na cidade uma espécie de capacidade de ver o que está acontecendo no seu entorno. Né? É como se fosse um radar. Né? Ou seja, a gente vai poder, através das mesmas antenas, que já estão em todo lugar. Então, hoje elas são mais ouvidos para escutar, né? A gente vai dotar essas antenas de olhos para ver. Né? Então, eles vão poder identificar e reconhecer movimento de veículos, movimento de pessoas, né? Movimento de drones. Né? Embora a gente pense em aplicações civis, é inevitável imaginar que essa mesma tecnologia ela pode ser usada também para a defesa nacional. Sim. Né? Então, as antenas de celular com essa tecnologia que a gente chama de ISAC, Integrated Sensing Communications, elas serão capazes, por exemplo, de, a uma certa distância, identificar um drone que está se aproximando. Digamos que seja uma antena que está nas proximidades de um aeroporto. A gente teve um problema em Guarulhos há pouco tempo. O aeroporto foi fechado por conta de uma invasão de drones que a gente nem sabe direito de onde veio, se foi uma brincadeira, se foi... Né? E a gente está vendo o que está acontecendo no cenário geopolítico também mundial. Esses dispositivos, esses drones, estão se tornando arma de guerra. É verdade.
porque eles são pequenos, ágeis, né? Então, nós estamos aí com um projeto, estamos submetendo, né, e tentando captar recursos justamente para aproveitar essa infraestrutura que já existe, as torres, as antenas, ou seja, isso ajuda porque o investimento já foi feito, né, e nas áreas que importam, áreas críticas. Fortaleza aqui tem um hub de cabos submarinos, é uma área crítica para o Brasil. O aeroporto é uma área crítica, o porto é uma área crítica, a gente sabe, né? Essas áreas onde já vai ter a infraestrutura de telecomunicações, que são áreas de alta densidade, demanda empresarial, demanda de população, botar essas antenas de capacidade, por exemplo, de detectar e alarmar, né, e rastrear, porque ela não só detecta, ela rastreia, olha, está nessa posição, está se movimentando nessa direção, com essa velocidade, né? Isso para as forças de segurança, para a defesa nacional, isso pode ser também implantado em fronteiras, né? Mas a ideia é aproveitar uma infraestrutura e dotar essa infraestrutura de uma nova capacidade e ajudar o país a ter uma condição nesse aspecto também da defesa nacional. Tem aplicações civis, aplicações comerciais. Né? Mas também nesse aspecto, né? Né, que você pode pegar. Você tem uma região que é cercada, não deveria ter ninguém ali dentro, é uma região protegida. Ele pode detectar uma pessoa, um invasor, por exemplo, uma pessoa que pula a cerca, digamos assim, né? E tem outras aplicações, né? Mas a gente está visualizando que essa aplicação para a defesa para o país é interessante. Então, é outra linha que nós estamos pesquisando para o 6G. Então, o 6G há uma percepção que o 6G em parte, ampliar o que a gente já tem hoje, acesso à banda larga móvel, por exemplo, na exclusão digital via satélite, mas também a gente viu que a gente pode ter de criatividade para fazer novos usos dessa infraestrutura, né? Novas aplicações, né? Que não necessariamente são aplicações do usuário comum, mas que podem ter muita importância para a sociedade. E a inteligência artificial já faz parte desse processo, Sim, então, né? O 6G, ele é a geração que vai dar vazão a essas novas aplicações de inteligência artificial de forma nativa, de forma integrada. Essa aplicação do drone que eu lhe falei, ela fundamentalmente precisa de uma máquina de inteligência artificial junto com a rede de telecomunicações para interpretar essa informação que a antena está enxergando. A antena é como se fosse os olhos, mas você precisa do cérebro para interpretar, dizer, isso aqui, eu reconheço esse objeto, está aqui a informação para você já processada, né, para alguma entidade que cuide da segurança, processada para você, o que você vai fazer, como você pode agir a partir disso, né? Então, tem estudantes envolvidos, né, mestrado, doutorado, estamos desenvolvendo estudantes de graduação também, desde cedo, né, para motivá-los. E eu quero aqui deixar uma mensagem importante para os estudantes que estão fazendo Enem, que procurem o curso de Engenharia de Telecomunicações. Eu digo que é um curso que ele não tem, muitas vezes, exatamente por ser uma infraestrutura, né? Talvez não tenha a mesma visibilidade de alguns outros cursos das engenharias mais clássicas, mais duras, digamos assim, mas esse sistema nervoso do mundo hoje, tá? É necessário. Aprende-se muita coisa interessante e precisamos de engenheiros, né? Nós estamos num problema no Brasil da falta de interesse dos estudantes por engenharia. Então, deixo aqui aproveitar esse podcast de vocês para dar esse incentivo. Os estudantes que estão estudando esse ano, pesquisem também sobre o curso de Engenharia de Telecom, porque o Brasil precisa, a gente precisa estar bem posicionado, né, nessa área que é vital para a continuidade aí da nossa sociedade, né? Tá ótimo, professor, muito obrigada com esse convite aí, a gente vai encerrando. Ficou ótimo esse encerramento, gente, muito obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso podcast é quinzenal, dia de terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está lá no YouTube e também na sua plataforma de podcast favorita, coloca aí no fone de ouvido, vai escutar fazendo alguma coisa que no instante passa, meia hora é ligeiro, dá para ouvir, né? Professor, obrigada mais uma vez. Foi uma ótima conversa. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. A gente conversava mais, né, professor, que tem muito assunto, né? Eu também, né? Pois é, natural, eu acho que deu para englobar tudo. Foi ótimo.